Olá, irmãos. O vídeo é a respeito de será que o nosso Pai, o Criador do céu e da terra, é o mesmo Deus de Saul, Davi e aquelas quadrilha toda? Ou será que tem algo oculto que dentro das religiões eles não te falam? Você vai acompanhar esse vídeo. Vou tentar ser o mais breve possível porque o texto também é longo. Peço aos irmãos que depois deem uma olhada, uma lida e peçam ao Pai que venha ao conhecimento da verdade. Vamos lá. 1 Samuel 16, versículo 14 por diante. O espírito de Javé afastou-se de Saul. Ele estava dentro de Saul e afastou-se de Saul, saiu dele. E ele começou a ficar agitado por um espírito mau, enviado por Javé. Javé se afastou e depois enviou um espírito mau. Te pergunto, pode o nosso Pai, o Criador do céu e da terra, enviar um espírito mau para uma pessoa? E te pergunto novamente, quando Saul saía para matar, ele estava possesso por um espírito, que não é do nosso Pai, mas sim de Javé, Jeová, Deus, Israel e assim por diante. Mas ele estava possesso por um. Porque quando ele saía para a batalha, ele tinha um espírito com ele. Se fosse o espírito do nosso Pai, poderia o espírito do nosso Pai matar? Sangue? Esquartejamento? Esse é o nosso Pai? Ou é o Deus deles? Vamos continuar o texto. Então os servos de Saul lhe disseram: Você está sendo agitado por um espírito mau, enviado por Deus, por Javé, Deus, e assim vai. Dê uma ordem, está falando para Saul, os servos dele. Dê uma ordem e nós, seus servos, vamos procurar alguém que saiba tocar harpa. Desse modo, quando o espírito mau enviado por Deus o atormentar, alguém tocará para você e você se sentirá melhor. Então Saul ordenou: procurem alguém que saiba tocar bem procurem alguém que saiba tocar bem e o tragam para mim. Um dos servos disse: conheço o filho do belemita Jessé. Ele sabe tocar e é valente guerreiro. Além disso, fala bem, é de boa aparência e Javé está com ele. Você lembra que Samuel teve que ir lá para ungir Davi, escolheu ele. Javé já estava fazendo uma troca aí. Saiu de Saul e entrou em Davi. Aí depois, mais para frente, vocês vão entender o porquê. Além disso, fala bem, de boa aparência e Javé está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé com esta ordem: Mande-me o seu filho Davi, que está com um rebanho. Se Davi, olha só, se Davi, ele era um guerreiro, excelente guerreiro, como poderia ele ser o simples pastor? Vamos lá.
Jessé pegou os 5 pães, uma vasilha com vinho e um cabrito e mandou seu filho Davi levar tudo a Saul, para bajular. Davi chegou ao palácio e se apresentou a Saul. O rei ficou muito bem impressionado com ele e o tornou seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé: gosto dele. Todas as vezes que o Espírito de Deus atacava Saul, Davi pegava a harpa e tocava. Olha para que servia a música. Olha só. Então Saul se acalmava, sentia-se melhor e o espírito mau o deixava. E o espírito mau o deixava. Os filisteus... Não, eu vou ler essa parte porque vai ficar muito longo o texto. Aí mais para frente, aqui no capítulo 18, vocês vão pegar aqui e ler a partir daqui mesmo dos 5 comigo. Depois vocês leem o texto todinho. Nas expedições, em qualquer parte por onde Saul mandava Davi, este se saía bem. Então Saul estabeleceu chefe dos homens de guerra. Ele era estimado por toda a tropa e também pelos ministros de Saul. Ele era tipo o cara lá da época. Agora vocês vão entender o porquê que ele é o cara. Quando chegaram depois que Davi matou o filisteu, olha só, as mulheres saíram cantando e dançando ao encontro do rei Saul. Depois da guerra, depois de ter matado 10.000 homens, as mulheres lá daquela cidade, aquele povo, elas saíram cantando. Olha para que serviu os cantos. Elas se alegravam com as mortes. Agora vocês vão entender o porquê. Ao som de tamborins, marimbas e gritos de alegria. As mulheres dançavam e cantavam em coro. Saul matou, mas Davi matou 10.000. Saul matou só 1.000, mas Davi matou 10.000. Saul matou. Imagina aquele coro de mulher cantando, parecendo o fã-clube de Davi, quando Davi, e pior, ele indo lá de encontro a Saul. Vocês estão entendendo? Ela estava indo de encontro a Saul, ao rei daquele lugar. Olha só a índole daquelas mulheres. Olha só. Elas estavam indo de encontro. Para pensar. É a mesma coisa do que o Cristiano Ronaldo tá lá recebendo a bola de ouro e o fã-clube dele falar: Messi é o melhor. Meu, imagina só que olha só a depravação daquelas mulheres. Para pensar, irmãos. Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. Elas estavam comemorando pela morte de 10.000 pessoas. Sangue. Saul ficou muito irritado, lógico, pois não gostou de nada dessa afirmação. E disse: deram 10.000 para Davi e 1.000 para mim? Que mais lhe falta, senão a realeza? E desse dia em diante, Saul olhava para Davi com inveja. No dia seguinte, olha só como é que é a história. No dia seguinte, um espírito mau provindo de Deus tomou conta de Saul, que começou a delirar dentro de casa. Lógico, muita raiva.
como de costume. Já era costume ele ficar, já era costume Deus mandar um espírito mau para Saul. Davi estava tocando a harpa e Saul tinha uma lança na mão. Saul atirou a lança dizendo: vou cravar Davi na parede. Davi, porém, conseguiu escapar por 2 vezes. Vamos acompanhar aqui no capítulo 19, versículo 8 por diante agora. A guerra começou de novo e Davi saiu para lutar contra os filisteus. Estes foram derrotados e fugiram. Ora, um espírito mau, vindo da parte de Javé, se apoderou de Saul quando estava sentado em casa. Com a lança na mão, enquanto Davi tocava a harpa, Saul tentou cravar Davi na parede de novo. Mas Davi se desviou da lança e ficou na parede. Então Davi se salvou fugindo. Olha só, irmão. Esse é o Deus de Israel, que manda demônio entrar dentro dele quando ele está ausente. Vai ver que Javé foi tomar um café e deixou outro caído lá tomando conta de Saul. Entendeu? Só que não é, se você parar para pensar, não é o mesmo Deus que hoje se encontra dentro desses prostíbulos espirituais, que só se manifesta lá dentro. Ele só se manifesta lá dentro. Vocês já pararam para pensar nisso? Da mesma forma que ele enviava, o caído, saía, na hora que ele enviava de novo, e assim por diante. Vocês podem ver que está bem claro aqui o texto, que esse Deus aqui, ele mesmo entrava, ele mesmo saía, ele mesmo mandava espírito ruim, ele mesmo estava quando o Saul, Davi, essa raça todinha ia matar, roubar, destruir, ele estava lá dentro deles. Você entendeu? Ele entra nas pessoas. Ele entra. Eu não sei qual é a dúvida ainda do povo. Você está entendendo? Eles se escandalizam quando fala de Davi, Saul, Moisés. Se escandalizam. Porque não deixaram, o orgulho, a vaidade, não deixou eles parar, falar assim, não, eu estou errado. Eu estou vendo, eu estou lendo. Tá na cara. É esse mesmo. É o mesmo Deus que opera dentro dessas denominações, religiões. É o mesmo. É o mesmo. E só aparece lá. Lá dentro. Só lá dentro você vê essas coisas. Por quê? O nosso Pai não habita, irmãos, dentro de templos feitos por mãos de homens. Não habita. Se ele não habita, quem habita lá dentro? Olha aí, ó. O Deus de Saul, de Davi. E para você ver, ele já tinha, olha só como é que é Javé. Eu vou te explicar agora aquela parte de antes. Olha só como é que é Javé. Saul já não estava matando mais como o Javé queria. Não estava mais matando como ele queria. Então, o que acontece? Tinha que ir. Opa, ele não está me obedecendo não. Ele tem que pegar um que faça o que eu quero. Eu quero que mate mais. E ele escolheu Davi. Davi ia lá e matava logo 10 mil. Não é assim que as mulheres lá gritavam? Saul, Saul, Saul só mata 1000. Vem agora Davi e mata logo 10 mil. Imagina esse coro na frente do próprio Saul. Que ridículo. Imagina só, irmãos. Então analisa aí, dá uma olhada no texto, que vocês vão ver. Porque Saul ficou numa fúria danada. Ficou muito macho.
Depois ele ainda fala assim, ó, agora só tá faltando o quê? Dar o meu reino pra esse cara, mano. E não foi isso que Javé fez. Foi isso que Javé fez, meu. Brincadeira? Mas é assim mesmo que funciona o Deus de Israel. Fica por assim mesmo, irmãos. Deem uma lida no restante do conteúdo. Vocês vão achar muito mais atrapalhada dessa. Mas antes, irmãos, vocês vão dar uma analisadinha no restante aqui do texto. Dá uma analisadinha. Vocês vão ver mais adiante ali que Davi, por ser um homem belo, e todos ali, ele tinha um fã-clube, que até mesmo ele é amado pelo filho de Saul. Dá uma olhadinha em a afetividade que ele tinha ali com o filho de Saul, Jonathan. Dá uma olhadinha, dá uma lidinha que vocês vão descobrir coisas absurdas. Você vai descobrir muita coisa que seria hoje uma aberração, né? Para quem não lê. Mas dá uma lida. Dá uma lidinha aí. Fica um abraço e a paz do nosso Pai.